Excelentíssima senhora presidente Raquel Girão, membros da mesa, caros colegas vereadores, público aqui presente, cumprimentar aqui em nome do nosso amigo Eliane Lourenço, suplente de vereador, todos os servidores dessa casa, todos que nos assistem através das redes sociais, meu bom dia. Queria tratar e pegar a deixa do vereador Ilmar para falar um pouco dos acontecimentos, porque essa semana eu pude ir a Brasília, vereador Rafael, tratar de diversos assuntos de nosso interesse, de interesse do nosso município, de interesse da nossa casa. E queria rapidamente, vereador Ilmar, antes de seguir com seu pensamento aqui quanto ao plano de reforma de Previdência, quanto ao que acontece no nosso cenário nacional, trazer a feliz notícia que nós pudemos fazer uma visita, vereador Neto da Sinuca, ao Ministério da Saúde, e lá foi garantido mais 2 médicos no programa Mais Médicos. A partir de julho, Morada Nova vai ser contemplada com mais 2 médicos. Então isso é muito bom, que a população está precisando, tem alguns postos de saúde ainda desassistidos, e eu queria trazer essa boa notícia. E dizer, vereador Jorge, a gente conversava que, antes de eu vir fazer o pronunciamento, vereador Taim, que a gente andou em diversos gabinetes, em diversos ministérios, em diversas repartições, mas eu pude sair com um sentimento muito negativo, vereador Taim, no sentido de que hoje nossa nação encontra-se parada economicamente. Foi dada entrada numa reforma de Previdência que até eles próprios sabem que é totalmente absurda, injusta, onde só está punindo aqueles que menos deveriam estar sendo punidos, que são os mais necessitados. E por birra, por chantagem, trancam-se os cofres do governo, enquanto não se aprovar a Previdência não resolve nada. E eu conversava aqui com o vereador Jorge, a nossa preocupação, porque a economia está parada. E muita gente depende, principalmente, desse dinheiro que é injetado pela União, porque é quem tem capacidade de investir. Como é que a União arrecada, como é que gera emprego sem injetar dinheiro na economia? E nós conversávamos e procurávamos saber, vereador Jorge, de algum projeto que a gente pudesse, vereador Neto, incluir Morada Nova, mas não existe projeto para a agricultura, em pleno mês de maio, não existe projeto para o desenvolvimento econômico, não existe projeto para a educação, então isso preocupa. Quando a gente assistiu nas TVs, aquele debate que a deputada Tabita Amaral teve com o ex-ministro da Educação, onde ela dizia que naquele momento, depois de 4 meses de governo, ele levava uma lista de desejos e não levou nenhum plano a ser executado, realmente, a gente quando acompanhava de longe, ficava imaginando se era realmente daquele jeito. Mas quando a gente chega lá, realmente, lá em Brasília, a gente vê que está daquela forma. E isso preocupa, ex-presidente e caro colega vereador Jorge, porque podem ter certeza, daqui para agosto ou setembro, milhares e milhares de empresas, que é quem gera emprego, que é quem assina carteira, que faz as pessoas contribuírem para a Previdência, que injetam dinheiro na Previdência, vão quebrar. As empresas que contribuem para o INSS vão quebrar. Porque o dinheiro não está sendo injetado, não existe um apoio ao empresário, ao microempresário, ao grande empresário, créditos bancários não são criados. E essas empresas grandes que dependem e geram emprego, mas dependem da injeção do dinheiro da União no mercado, presidente Jorge, como é que sobrevive 6 meses, 8 meses de crise sem entrar dinheiro em seus cofres? Então, é nesse momento aqui que a gente faz até um apelo.
Porque a gente sabe que o governo do Estado também está retendo recursos, só vai liberar recursos novos para novas construções, para novos projetos, a partir de julho. Então, que o governador repense, para que nosso Estado não vire o que a nossa nação está virando. Então, queria conceder uma parte aqui ao vereador Jorge. Marquinhos, o que você trouxe aí é macro. A nossa economia ela é atrelada, direto ou indiretamente, ao governo. Quem é que fabrica 100 mil casas no Brasil? Ninguém fabrica no seu governo. Quem é que compra 100 mil microfones desses por ano? Governo do governo, seja ele municipal, estadual ou federal. Quando se tira o dinheiro do governo e ele deixa de fazer essas operações, a economia quebra. Porque quando a economia está boa, além dele comprar, o consumidor que está bem vai comprar também. Mas se ele não colocar o dinheiro para se fazer as ações de governo, e as ações de governo de compras, meu irmão, aí o Marquinhos tem razão. Marquinhos, ainda vou mais além do que você falou. Talvez não quebre não, talvez feche as portas, porque quebrados já estão. O último bom ano da economia brasileira para o pequeno, claro, eu não estou generalizando, pessoas, empresas aí que estão bem. Mas o grande bom ano, falando no termo geral, foi 2015. Nós estamos amargando 2016, 17, 18, 19, e sem perspectiva do resto de 2019, 2020. Sem perspectiva. Nós não temos nenhuma luz no final do túnel para que o governo possa realmente trazer novamente dinheiro para a economia se restabelecer. E esse seu assunto aí é um assunto que a gente poderia, junto com a Previdência, que tem que ser feito como o Imar colocou, mas não dos modos que foram colocados, porque vai só beneficiar quem já tem, e quem não tem, muito mais trazer problemas, e nós temos que estar aqui sempre falando isso aí para aguçar mais eles lá em cima. Obrigado, vereador Jorge, pelo engrandecimento do nosso pronunciamento. E dizer assim, que a gente é bem consciente, eu acredito que todos nós aqui somos conscientes que a reforma previdenciária deve sim existir. Ela deve existir, todos nós sabemos da necessidade. Agora, não batendo em quem não merece, não tirando de quem não tem. E o pior, que a gente presenciando aquele jogo, vereador Taim, e espécies de chantagem que o governo tem feito. A última, inclusive, eu estou trazendo aqui informações que eu conversei até com deputados da base do governo Bolsonaro, que internamente expressam suas indignações, presidente Raquel. Então, conversando ontem, ainda lá em Brasília, um deputado nos trazendo, deputado da base, que agora a próxima estratégia do governo para aprovar a Previdência é chamar os governadores e só injeta dinheiro nos estados, só faz qualquer convênio com a União e governo, se os governadores começarem dos estados fazer as reformas previdenciárias nos termos da reforma apresentada no Congresso Nacional. Isso é chantagem ou não é? Aí, anteontem é publicado um decreto sobre porte de armas, sobre comercialização de armas. Eu acredito que algumas daquelas pessoas, daquelas categorias elencadas, merecem um porte de arma, tem capacidade, mas a coisa é feita tão escancaradamente, a coisa é tão facilitada que aí nos preocupa. Daqui uns dias está andando na rua com medo. Não é briga com a gente, não, porque quem evita briga, não briga. Quando não quer, dois não brigam. A gente está no local, dois discutindo, trocarem tiro e sobrar para a gente, sobrar para o irmão da gente. Marquinhos, eu tinha dito que ia pedir a parte hoje, mas nesse assunto eu vou dar aqui um exemplo. Eu sou policial civil, posso andar armado, não ando. Então eu evito de andar, não entreguei arma, não quero andar armado e tal. Aí hoje todo mundo pode andar armado. Meu amigo,
No nosso tempo, inclusive como policial, era o maior regramento do mundo. Você pode andar, mas não pode estar assim, não pode estar assado, não pode estar se exibindo. Presta atenção como era. Mesmo como policial civil. E hoje em dia, pelo que eu estou vendo aí, vai acabar com... Vai ser igual aos americanos, é bang bang. Isso é uma coisa que vai ficar perigosa. Eu que não quero andar armado, nem vou querer andar armado, vou ter que andar. Eu que posso, não ando. Aí todo mundo agora pode andar armado, já pensou para sair correndo, ruim. Aí, não, porque do jeito que vai, todo mundo... Volto a repetir, como policial, tinha os regramentos, os critérios, policial, tanto que a gente termina, eu me aposentei, entreguei a arma, eu entreguei antes, aliás, muitos anos antes, 8 ou 10 anos antes, porque eu não queria andar armado. Mas aí, agora, qualquer pessoa chega, me dê aqui numa bodega, aqui, eu quero andar armado, e a munição. O tanto de munição que você pode comprar? 5 mil cada por arma. Aí virar uma guerra. Quem tiver 3 pode ter 15 mil. Aí, pelo amor de Deus, aí, infelizmente, isso é um fato perigoso até para a sociedade no futuro. Porque do jeito que vai ser uma guerra, infelizmente. Temeroso. Mas eu tenho um pensamento que é desvio de foco. Repito. Tenho certeza que o presidente não acredita que esse decreto permaneça dessa forma. Inclusive, seus aliados, o próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, anunciou que a Câmara vai rever e vai ver o que pode intervir naquele decreto. Porque eu acho que ele está usurpando o poder da Câmara, onde a gente existe uma lei, o Estatuto do Desarmamento. Mas é desvio de foco. Ou eu estou enganado nessa briga com os universitários, com as universidades federais, se não é um desvio de foco? Quando, primeiramente, ele discute, vereador Rafael, com uma instituição que fez um protesto, e aí ele anuncia que vai cortar daquela instituição. Aí, quando é logo depois, seu ministro faz um pronunciamento dizendo que não, que para a gente ser isonômico, para tratar todo mundo por igual, vamos cortar no Brasil todo. É na educação que está precisando cortar? Será que é a educação que está precisando haver cortes? Eu penso o contrário, eu acho que é onde mais se precisa ver. Mais 2 minutos para Vossa Excelência. E aí cria uma briga que, pelos bastidores aí que estão comentando, dia 15 vai ter uma grande greve dos universitários. E eu acho que o governo caminha de mal a pior, não é dessa forma que se conduz. Quando o presidente tomou posse, vereador Cláudio, eu já lhe concedo a parte, eu usei essa tribuna e desejei de coração toda sorte do mundo que ele pudesse fazer uma boa administração, uma boa gestão para o nosso país. Mas da forma como está, a condução, o governo mandado pelos filhos, os filhos brigando com o vice-presidente, com os ministros, tira ministério, tira o COAF do Moro, bota para o Moro, tira do Moro, extingue o ministério, agora estão criando de novo mais 2 ministérios. Então está perdido total. Pois não, vereador Cláudio? Eu que agradeço a parte, colega. Eu não ia entrar nesse tema hoje, que era um tema que eu ia falar na próxima semana. Inclusive, quarta-feira nós tivemos um debate muito amplo aqui, muito proveitoso aqui na Câmara Municipal, sobre a reforma da Previdência. Mas eu queria só acrescentar mais um dado que Vossa Excelência não falou ainda, eu queria só colaborar nesse debate e dizer que os caminhoneiros já estão se preparando para fazer uma greve geral. Já aumentou, houve outro aumento de gasolina e de óleo diesel essa semana. Já houve outro aumento. Eles estão se preparando já para parar o Brasil de uma vez agora. Porque não é insuportável nós termos que tolerar e aceitar aumento de combustível quase toda semana. Nesse governo já sofreu aumento o nosso combustível 8 vezes. Em menos de 5 meses de mandato. Já teve 8 aumentos de combustível. Não dá mais. Não dá mais. Nós temos uns debates amplos com relação a isso. Nós aqui, mesmo sabemos que nós não votamos nele, mas nós desejamos boa sorte, porque o Brasil, estando com a distribuição de emprego e renda, é bom para todo mundo, é bom para todos nós,
Mas, infelizmente, o que nós estamos vendo, não só na nossa Morada Nova, mas no Brasil inteiro, é o desemprego. Cada dia que passa aumentando, né? As pessoas clamando nas portas das universidades. Agora, com essa redução brusca de 30% do investimento da educação, esses jovens sonhadores, que a gente aqui tem que torcer muito que esse presidente mude o pensamento e reveja esse decreto. Não se pode tirar 30% de incentivo da educação. Como é que esses jovens vão se formarem, que tiveram agora a oportunidade? Vários jovens, eu disse aqui, não canso de dizer, que a maioria desses médicos que hoje estão... Vereadora Rosimeire. Marquinhos, exatamente. Teve muitos dias aqui, antes dessa eleição, que até eu me exaltei. As pessoas não queriam entender o que eu estava dizendo. Eu dei até esse exemplo de mim mesma, que hoje, se você quiser que eu seja prefeita dessa cidade, eu não quero ser, Raquel. Porque não é desse jeito, não. As coisas não são de brincadeira, não, gente. Aquele homem ali, o nome dele é esquisito, Bolsonaro. Mas ninguém nunca tinha nem ouvido falar naquele homem. E quando foi, por último, já de repente eu só ouvi falar. Eu disse, o que é isso aí, hein? Que vocês falam tanto nessa coisa aí, o que é isso? Não, é um homem que vai ser candidato a presidente. Eu comecei a prestar atenção às coisas. Foi aí que eu vi que aquele homem não tinha capacidade de nada. E as pessoas achavam que eu estava brigando por Lula, por Haddad, eu estava brigando pelo povo, meu povo. Que eu sabia, me diga qual foi a coisa de fundamento que aconteceu até hoje, nesse governo desse homem. Aí você vai dizer assim, não, vereadora, mas nós só estamos com 5 meses. Sim, eu acho que se nós estivéssemos com mais, nós estávamos como? Marcos Freitas, que era isso que a gente dizia naqueles dias, tentando explicar para as pessoas, e as pessoas, eu não tinha nada contra ele, que exatamente eu nem conhecia ele. Era isso que eu queria explicar para as pessoas. Como é que uma pessoa daquela que não podia dar uma entrevista, que não podia fazer nada, porque ele não sabia o que ele tinha para dizer, Marquinhos. Ele não sabia. Aí, de repente, o homem é o presidente da República. Num país todo. Entenda isso. Entenda. Era isso que eu queria explicar e as pessoas não conseguiam entender. Achavam que eu estava fazendo politicagem. Então, aqui, como o tempo está curto, só falta 1 minuto, eu queria dizer que aí a gente falando da Previdência, da nossa indignação da forma como foi apresentada, onde prejudica principalmente nós nordestinos, que a gente teve lá no gabinete do deputado Guimarães, muito bem recebidos, e quando a gente falou do debate que ia existir ontem aqui, vereadora Raquel, o deputado achou por bem gravar um vídeo, e a gente gravou lá um vídeo, ele gravou, a gente estava lá no gabinete dele, para ser retransmitido aqui. Então o sentimento é aquele, a gente não pode baixar a guarda, a gente não pode temer a luta, e tem que lutar mesmo. Vamos lutar para nos defender e defender nosso povo. Muito obrigado e tenham um bom dia.